Antes de iniciarmos esta oração, quero que você pare por um instante e se lembre de uma verdade que muitas vezes o mundo tenta apagar. Você não é uma pessoa comum aos olhos de Deus. Você foi escolhido, separado e amado pelo Senhor. Mesmo que tenha enfrentado fracassos, decepções ou momentos em que sentiu sua fé enfraquecer, Deus continua olhando para você com misericórdia e propósito. A palavra do Senhor nos ensina em 1 Pedro que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Isso significa que nossa identidade não está no que o mundo diz sobre nós, mas no que Deus declarou sobre nossas vidas. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos uma nova identidade, um novo propósito e uma nova direção. Infelizmente, muitas vezes nos esquecemos disso. Permitimos que as opiniões das pessoas, as pressões da sociedade e os desejos da carne falem mais alto do que a voz de Deus. Aos poucos, começamos a nos adaptar ao mundo, quando na verdade fomos chamados para influenciá-lo com a luz de Cristo. Hoje, o Senhor está nos convidando a voltar ao centro da sua vontade. Ele está nos lembrando de que fomos chamados para viver de maneira diferente, não por orgulho ou superioridade, mas porque pertencemos a Ele. Somos filhos da luz e não podemos caminhar como aqueles que ainda vivem nas trevas. Por isso, abra o seu coração neste momento. Deixe que o Espírito Santo fale com você. Permita que Ele revele áreas que precisam ser restauradas, fortalecidas e alinhadas novamente com a vontade de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado porque, mesmo quando eu falho, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado porque o Teu amor não depende do meu desempenho, mas da Tua infinita graça e misericórdia. Hoje eu escolho ouvir a Tua voz acima de qualquer outra voz. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva amém. Eu pertenço a Deus nos comentários e deixe seu like neste vídeo para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ser fortalecidas na fé. Ao continuarmos esta oração, é importante compreender que Deus não apenas nos chamou para sermos seus filhos, mas também para refletirmos seu caráter neste mundo. Jesus declarou em Mateus 5: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Isso significa que a nossa fé não deve ser algo praticado apenas dentro da igreja ou durante alguns momentos do dia. A fé deve ser visível em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas decisões e na maneira como tratamos as pessoas. O mundo observa aqueles que afirmam seguir a Cristo, e muitas vezes a única Bíblia que algumas pessoas irão ler será o testemunho de um cristão verdadeiro. Mas sejamos sinceros diante de Deus. Nem sempre é fácil permanecer firme. Há momentos em que somos pressionados a ceder. Há ocasiões em que o medo da rejeição nos faz ficar em silêncio, quando deveríamos testemunhar. Existem situações em que sabemos o que é certo, mas somos tentados a escolher o caminho mais fácil. Porém, o Senhor não nos chamou para viver uma fé acomodada. Ele nos chamou para viver uma fé corajosa. Uma fé que permanece firme mesmo quando é criticada. Uma fé que continua obedecendo mesmo quando ninguém está olhando. Uma fé que honra a Deus acima da aprovação dos homens. Por isso, hoje precisamos renovar nosso compromisso com Cristo. Precisamos decidir novamente que nossa maior prioridade será agradar ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes me preocupei mais com a opinião das pessoas do que com a Tua aprovação. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me a viver de forma que a minha vida reflita a Tua presença. Que minhas palavras sejam guiadas pelo Teu Espírito. Que minhas atitudes glorifiquem Teu nome. Dá-me coragem para permanecer firme quando eu for pressionado a me afastar dos Teus caminhos. Fortalece minha fé para que eu seja uma luz em meio às trevas deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja permanecer firme nos caminhos de Deus, aproveite este momento para se inscrever no canal e caminhar conosco diariamente em oração e fé.
A palavra de Deus nos mostra que existe uma diferença clara entre pertencer ao mundo e pertencer ao reino de Deus. Quando entregamos nossa vida a Jesus, algo extraordinário acontece. Não apenas recebemos perdão pelos nossos pecados, mas nos tornamos novas criaturas. Como está escrito em 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação não acontece apenas por fora. Ela começa no coração. Deus muda nossos desejos, nossa maneira de pensar e a forma como enxergamos a vida. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar nossa consciência. Ambientes que antes nos atraíam começam a perder o brilho. Isso acontece porque o Espírito Santo está operando dentro de nós. Entretanto, essa mudança também traz desafios. O inimigo tenta constantemente nos fazer voltar para hábitos antigos. Ele tenta convencer-nos de que não há problema em negociar pequenos princípios. Afinal, segundo o mundo, uma pequena concessão não faz diferença. Mas a palavra nos alerta que o compromisso com Deus deve ser levado a sério. Muitas quedas espirituais não acontecem de uma vez. Elas começam com pequenas concessões, pequenos silêncios diante do erro, pequenas escolhas que parecem insignificantes. É por isso que precisamos vigiar diariamente. O inimigo não precisa destruir uma pessoa de uma só vez. Muitas vezes ele tenta enfraquecê-la pouco a pouco. Hoje o Senhor está nos chamando para uma vida de vigilância espiritual. Não uma vida baseada no medo, mas baseada na sabedoria. Uma vida onde cada decisão é apresentada diante de Deus em oração. Pai Santo, eu te agradeço porque o Senhor está realizando uma obra de transformação em minha vida. Eu não quero voltar para aquilo que ficou para trás. Eu não quero negociar os princípios da tua palavra. Dá-me discernimento para identificar as armadilhas do inimigo e força para rejeitar tudo aquilo que tenta me afastar da tua presença. Que o teu Espírito me conduza diariamente no caminho da verdade. Guarda meu coração, minha mente e minhas decisões. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração está fortalecendo sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. E escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha caminhada contigo. Uma das maiores batalhas que enfrentamos como cristãos não acontece diante das pessoas, mas dentro do nosso próprio coração. Muitas vezes sabemos o que Deus deseja de nós, mas sentimos a luta entre obedecer à sua voz ou seguir aquilo que nossa carne deseja. É exatamente nesse ponto que precisamos da graça de Deus para permanecer firmes. A Bíblia nos ensina que somos templo do Espírito Santo. Isso significa que Deus habita em nós. Sua presença não está distante, observando de longe. Ele caminha conosco todos os dias. Quando entendemos essa verdade, começamos a enxergar nossas escolhas de maneira diferente. Passamos a compreender que cada atitude pode nos aproximar mais de Deus ou nos afastar daquilo que Ele deseja realizar em nossa vida. O Senhor não nos chama para uma vida de perfeição instantânea, mas para uma vida de transformação contínua. Ele sabe das nossas fraquezas, conhece nossas lutas secretas, sabe dos pensamentos que ninguém vê e das batalhas que travamos quando estamos sozinhos. E, mesmo sabendo de tudo isso, continua nos oferecendo sua mão para nos levantar. Talvez você esteja lutando contra um hábito que tenta abandonar há muito tempo. Talvez exista uma área específica da sua vida onde você tem caído repetidamente. O inimigo quer que você acredite que não há esperança, mas Deus está dizendo hoje: minha graça ainda é suficiente para você. Nenhuma corrente é forte demais para o poder de Deus. Nenhum passado é sombrio demais para sua misericórdia. Nenhuma queda é definitiva quando uma pessoa decide voltar para os braços do Pai. Por isso, não permita que a culpa o afaste de Deus. Deixe que o arrependimento o aproxime ainda mais da presença dele. Existe uma grande diferença entre culpa e arrependimento. A culpa paralisa. O arrependimento transforma. Pai querido, eu reconheço que preciso da tua ajuda todos os dias.
Existem batalhas que não consigo vencer sozinho. Existem áreas da minha vida que ainda precisam ser moldadas pelo Senhor. Por isso, eu me rendo novamente à tua vontade. Fortalece-me onde sou fraco. Levanta-me onde tenho caído. Que o teu Espírito Santo produza em mim uma transformação verdadeira e duradoura. Eu escolho caminhar contigo e confiar no teu poder para me sustentar. Em nome de Jesus, amém. Se você acredita que Deus ainda está trabalhando na sua vida, escreva nos comentários: Deus não desistiu de mim. Sua declaração de fé pode fortalecer outras pessoas que também estão lutando para permanecer firmes. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 6 que não devemos nos colocar em julgo desigual com aquilo que se opõe aos princípios do Senhor. Essa passagem não fala apenas sobre relacionamentos, mas sobre tudo aquilo que exerce influência sobre nossa vida espiritual. Deus está nos chamando a examinar cuidadosamente o que permitimos entrar em nosso coração. Vivemos em uma geração onde tudo parece ser negociável. Muitos afirmam que não existe verdade absoluta, que cada pessoa deve criar suas próprias regras e seguir seus próprios desejos. Mas o cristão não foi chamado para seguir as tendências do mundo. Fomos chamados para seguir a Cristo. Isso não significa viver em conflito com todos ao nosso redor. Jesus nos chamou para sermos agentes de paz. Porém, existe uma grande diferença entre viver em paz e abrir mão da verdade. Podemos amar as pessoas sem concordar com tudo o que elas fazem. Podemos demonstrar respeito sem comprometer os princípios da palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos acabam enfraquecendo sua fé porque desejam ser aceitos por todos. Aos poucos, começam a silenciar convicções importantes. Depois passam a justificar aquilo que antes sabiam ser errado. Com o tempo, aquilo que era exceção torna-se prática constante. Mas hoje Deus está nos chamando de volta à firmeza espiritual. Não uma firmeza baseada em arrogância, mas baseada em convicção. Uma firmeza que permanece de pé porque está fundamentada na verdade eterna da palavra de Deus. Quando decidimos permanecer fiéis ao Senhor, talvez algumas pessoas não entendam nossas escolhas. Algumas poderão até nos criticar, mas é melhor ser aprovado por Deus do que receber aplausos do mundo enquanto nos afastamos da sua vontade. Pai Celestial, ajuda-me a permanecer fiel à tua palavra. Dá-me discernimento para identificar influências que enfraquecem minha fé. Ensina-me a amar as pessoas sem abrir mão da verdade. Que eu nunca troque os teus princípios pela aprovação humana. Fortalece meu coração para permanecer firme mesmo quando eu estiver cercado por opiniões contrárias à tua vontade. Que minha vida seja construída sobre o fundamento sólido da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja permanecer firme na verdade de Deus, escreva nos comentários: minha fé não será negociada. E aproveite para enviar esta oração para alguém que esteja precisando de fortalecimento espiritual neste momento. Um dos maiores perigos para a vida espiritual é o compromisso gradual com aquilo que Deus já nos mostrou que devemos abandonar. Raramente uma pessoa se afasta completamente do Senhor de um dia para o outro. Na maioria das vezes, tudo começa com pequenas concessões, pequenas escolhas, pequenos desvios que parecem inofensivos. É por isso que a Bíblia faz uma pergunta tão poderosa: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Deus está nos lembrando que existem áreas nas quais não devemos negociar. Existem princípios que não podem ser ajustados para se tornarem mais confortáveis ou mais aceitáveis aos olhos do mundo. Quando começamos a justificar aquilo que a palavra condena, entramos em um terreno perigoso. E o problema do compromisso espiritual é que ele sempre cobra um preço. Muitas vezes, o que morre nesse processo é a sensibilidade à voz de Deus. A oração perde força. A leitura da Bíblia perde profundidade. O coração deixa de ser impactado pela presença do Senhor como antes. Mas existe uma boa notícia. Deus ainda está chamando seus filhos de volta. Sua misericórdia continua disponível para aqueles que reconhecem seus erros e desejam recomeçar. Não importa o quanto você tenha se afastado,
Não importa quantas vezes tenha falhado, o Senhor continua pronto para restaurar, curar e fortalecer aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Hoje é um dia para tomar uma decisão. Decidir que sua comunhão com Deus vale mais do que qualquer prazer temporário. Decidir que sua presença vale mais do que a aprovação humana. Decidir que nenhuma proposta do mundo é mais valiosa do que a paz que vem da obediência ao Senhor. Pai amado, eu não quero permitir que nada enfraqueça minha comunhão contigo. Examina meu coração neste momento. Mostra-me qualquer área onde eu tenha permitido concessões espirituais. Revela tudo aquilo que precisa ser corrigido, abandonado ou restaurado. Dá-me coragem para tomar decisões difíceis quando necessário. Que eu valorize a tua presença acima de qualquer outra coisa. Que meu coração permaneça sensível à tua voz e comprometido com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja colocar Deus em primeiro lugar novamente, escreva nos comentários: Senhor, ocupa o primeiro lugar na minha vida. Sua declaração pode ser o início de uma nova fase de intimidade com Deus. Muitas vezes, quando ouvimos o chamado de Deus para viver uma vida separada para Ele, pensamos apenas nas coisas que devemos abandonar. Mas existe algo ainda mais profundo nessa verdade. Ser separado para Deus não significa apenas dizer não ao pecado. Significa dizer sim ao propósito que Ele preparou para nós. Deus não quer apenas retirar coisas da sua vida. Ele deseja preencher sua vida com sua presença, sua paz, sua direção e seu poder. Quando deixamos para trás aquilo que nos afasta do Senhor, abrimos espaço para que Ele realize algo novo dentro de nós. Talvez você esteja enfrentando um período de confusão. Talvez esteja buscando respostas sobre o futuro, sobre sua família, seu trabalho ou alguma decisão importante. A boa notícia é que Deus não abandona aqueles que caminham com Ele. Pelo contrário, sua palavra promete que Ele dirige os passos dos justos e ilumina o caminho daqueles que confiam nele. O problema é que muitas vezes queremos a direção de Deus sem dedicar tempo à sua presença. Queremos ouvir sua voz, mas estamos ocupados demais para parar e escutá-lo. Queremos suas bênçãos, mas nem sempre cultivamos intimidade com Ele. Hoje o Senhor nos convida a fortalecer esse relacionamento, a reservar tempo para a oração, a buscar sua palavra diariamente, a depender menos da nossa própria sabedoria e mais da orientação do Espírito Santo. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais fácil será reconhecer sua voz em meio às inúmeras vozes que tentam nos influenciar. Quanto mais íntimos formos do Senhor, menos atraentes parecerão os atalhos que o mundo oferece. Pai querido, eu desejo conhecer-te mais profundamente. Não quero apenas ouvir falar de ti. Quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Ensina-me a buscar a tua presença acima de qualquer outra coisa. Dá-me sede da tua palavra e desejo constante de oração. Quando eu estiver confuso, guia-me. Quando eu estiver fraco, fortalece-me. Quando eu estiver perdido, mostra-me o caminho. Que minha comunhão contigo cresça a cada dia e que eu aprenda a reconhecer claramente a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja crescer em intimidade com Deus, escreva nos comentários: Senhor, quero estar mais perto de ti. E reserve alguns segundos para agradecer ao Senhor por tudo o que Ele já fez em sua vida. Existe uma batalha silenciosa que muitos filhos de Deus enfrentam. A batalha contra o medo da rejeição, o medo de não ser aceito, o medo de ser criticado por permanecer fiel aos princípios do Senhor. Em muitos momentos, esse medo tenta nos convencer a esconder nossa fé, diminuir nossas convicções ou permanecer em silêncio quando Deus nos chama para permanecer firmes. Mas a palavra de Deus nos lembra repetidamente que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor nunca planejou que seus filhos vivessem dominados pela insegurança. Ele deseja que caminhemos confiando em sua presença, em suas promessas. Muitas vezes, aquilo que nos impede de obedecer plenamente a Deus não é a falta de conhecimento, mas o receio das consequências.
Perguntamo-nos o que as pessoas vão pensar, como irão reagir ou se iremos perder algo ao permanecer fiéis. Porém, toda vez que colocamos nossa confiança em Deus, descobrimos que sua aprovação vale muito mais do que qualquer reconhecimento humano. Lembre-se, os homens podem mudar de opinião sobre você de um dia para o outro, mas Deus permanece fiel. As pessoas podem abandoná-lo, mas o Senhor jamais o deixará. O mundo oferece aceitação temporária, mas Cristo oferece vida eterna. Hoje, Deus está chamando você a abandonar todo o medo que o impede de obedecer. Não permita que a opinião de outras pessoas determine sua caminhada espiritual. Sua missão é agradar ao Senhor. Sua identidade está nele. Seu futuro está nas mãos dele. Quando você escolhe permanecer firme, mesmo diante da pressão, seu testemunho se torna uma luz poderosa para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Pai Celestial, eu entrego diante de Ti todos os medos que tentam controlar minha vida. Eu renuncio ao medo da rejeição, ao medo das críticas e ao medo de permanecer firme na minha fé. Ensina-me a confiar mais em Ti do que nas opiniões das pessoas. Que eu encontre segurança na Tua presença e coragem nas Tuas promessas. Fortalece meu coração para obedecer à Tua vontade, mesmo quando isso exigir sacrifícios. Que minha vida glorifique o Teu nome em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Se você está decidindo vencer o medo pela fé, escreva nos comentários: minha confiança está em Deus. E se esta oração está edificando sua vida, continue acompanhando até o final, porque Deus ainda tem uma palavra poderosa para o seu coração. À medida que caminhamos com Deus, descobrimos que viver uma vida separada para Ele não é apenas uma questão de evitar o erro, mas também de representar o reino de Deus nesta terra. O Senhor nos chamou para ser testemunhas do seu amor, da sua graça e da sua verdade em um mundo que está desesperadamente necessitado de esperança. Muitas pessoas ao seu redor talvez nunca entrem em uma igreja. Algumas talvez nunca abram uma Bíblia por conta própria, mas elas observam sua vida. Observam como você reage às dificuldades, como trata as pessoas, como enfrenta as injustiças e como permanece firme durante as tempestades. É por isso que Deus deseja que nossa fé seja visível. Não para que recebamos elogios, mas para que outros enxerguem a glória de Deus através do nosso testemunho. Quando escolhemos perdoar em vez de guardar rancor, mostramos Cristo. Quando escolhemos agir com honestidade, mesmo quando ninguém está olhando, mostramos Cristo. Quando permanecemos fiéis em meio às lutas, mostramos Cristo. Talvez você não perceba, mas sua vida tem influenciado mais pessoas do que imagina. Há familiares observando você. Há amigos observando você. Há pessoas que estão enfrentando batalha silenciosa, se precisam ver alguém que continua confiando em Deus apesar das dificuldades. Por isso, não subestime o propósito que Deus colocou sobre sua vida. Você foi chamado para ser luz. Foi chamado para levar esperança onde existe desespero, fé onde existe dúvida e amor onde existe sofrimento. Hoje, peça ao Senhor que use sua vida para tocar outras pessoas. Que seu testemunho seja uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para alcançar aqueles que ainda precisam conhecer sua graça. Pai amado, usa minha vida para glorificar o Teu nome. Que minhas palavras, minhas atitudes e minhas escolhas apontem as pessoas para Cristo. Ajuda-me a ser um instrumento da Tua paz, da Tua verdade e do Teu amor. Que eu não viva apenas para mim mesmo, mas para cumprir o propósito que o Senhor preparou para minha vida. Que através do meu testemunho outras pessoas sejam encorajadas a buscar a Tua presença e confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja ser usado por Deus para impactar outras vidas, escreva nos comentários: Senhor, usa minha vida para a Tua glória. Sua declaração de fé pode inspirar alguém que está precisando de esperança neste momento. Chegamos ao final desta oração, mas que esta não seja apenas mais uma oração que você ouviu. Que ela seja um marco, um momento de decisão diante de Deus. O Senhor falou ao nosso coração sobre identidade, santidade,
firmeza, coragem, intimidade e propósito. Agora cabe a nós escolher o que faremos com essa palavra. Lembre-se, você não foi chamado para viver uma vida comum. Deus o tirou das trevas e o trouxe para sua maravilhosa luz. Ele o escolheu, o resgatou e colocou sobre sua vida um propósito eterno. Talvez existam desafios pela frente. Talvez haja momentos em que você precise permanecer firme, enquanto outros escolhem caminhos diferentes. Mas nunca se esqueça de que aquele que o chamou é fiel para sustentá-lo. Quando as tentações surgirem, lembre-se de quem você é em Cristo. Quando o medo tentar dominá-lo, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Quando a pressão do mundo tentar fazê-lo negociar sua fé, lembre-se de que a verdade de Deus não muda. E quando sentir que está fraco, lembre-se de que a graça do Senhor é suficiente para fortalecê-lo. Hoje, faça um compromisso diante de Deus. Decida viver para agradá-lo acima de qualquer outra pessoa. Decida guardar sua palavra no coração. Decida permanecer firme, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque aqueles que permanecem fiéis ao Senhor jamais caminham sozinhos. Vamos encerrar em oração. Pai Celestial, eu te agradeço por tudo que o Senhor falou ao meu coração neste dia. Obrigado por tua misericórdia, por tua paciência e por teu amor que nunca falha. Eu entrego minha vida completamente em tuas mãos. Ajuda-me a viver como alguém que pertence a ti. Que minhas decisões, meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes glorifiquem teu nome. Guarda-me do compromisso com o erro. Fortalece-me contra as tentações e conduz-me diariamente pelo caminho da verdade. Que eu permaneça firme até o fim, orando ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e que escolho caminhar com Ele todos os dias. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Se você fez esta oração com fé até o final, escreva nos comentários: Amém. Eu escolho viver para Deus. E aproveite este momento para deixar também o seu pedido de oração. Nossa comunidade terá a alegria de concordar com você em oração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sua casa e sua família hoje e sempre. Amém.